Avaliação de lesões com efeito de massa na ressonância do sistema nervoso central. Aula apresentada pelo neuroradiologista Dr. Luiz Felipe Godoy em 2020 para o grupo de tumores da Divisão de Clínica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Tá? E a partir daí eu vou continuar a aula só baseado nas lesões do compartimento intraaxial, tá? Essa aula não vai entrar na parte das lesões extraaxiais. Então termina aí a nossa discussão das extraaxiais e a gente continua nas lesões intraaxiais. Primeiro, na avaliação da diferenciação entre as lesões primárias e secundárias. Depois, eu vou tentar estreitar o diagnóstico diferencial das lesões aí, usando sempre um tripé, que é a localização, a faixa etária e as características de imagem. Sempre baseado nesse tripé. Depois... Luiz, só uma coisa, que eu não sei se está acontecendo com todo mundo, mas a tela está muito cheia. Está cortando uma parte do slide embaixo. Não sei se é para todo mundo. Ah, é? Deixa eu ver. Peraí. E assim? Assim dá para ver direitinho. Dá para ver os 5 pontos? Consegue ver os 5? Agora deu. Tá. Então eu vou apresentar assim, sem colocar a tela cheia. Tá bom? A quinta pergunta é a pergunta que a gente escuta mais do residente ali. Ah, mas só pode ser isso, só pode ser isso. Claro que o diagnóstico final é da patologia. Não sei se o Fernando está assistindo aí, né? A imagem, ela consegue, na grande maioria das vezes, diminuir a quantidade de diagnósticos diferenciais. Tá? Mas eu vou mostrar alguns tumores aqui que, pela imagem, é possível, sim, a gente definir o diagnóstico deles. São poucos, a grande maioria, claro, não vai sair no diagnóstico por imagem, a gente vai diminuir a quantidade de possíveis diagnósticos diferenciais ali, e é claro, a patologia é o padrão ouro no diagnóstico dos tumores. Tá? A gente tem que reconhecer a imagem, ok? Então vamos em frente. Primeiro, é neoplasia ou não? Quais são as características principais? Aqui eu coloquei duas lesões lado a lado, né, e aqui eu vou enfatizar as sequências ponderadas em T2 e a sequência pós-contraste. Nas sequências ponderadas em T2, essas são as que têm uma melhor resolução sinal-ruído para a gente ver detalhes de córtex, substância branca e um bom contraste tecidual entre as imagens. Então aqui eu vejo duas diferenças principais. As lesões desmielizantes pseudotumorais, elas têm um padrão organizado. E como é que eu digo que esse padrão é organizado? O padrão organizado é o seguinte: o centro da lesão tem um sinal bem alto, e depois eu tenho um halo de sinal intermediário, e depois eu tenho um halo de sinal que não é tão alto quanto o sinal do centro do tumor, mas é mais alto do que o resto do parênquima normal. Então essas três camadas de alteração do sinal, elas são bem características das lesões desmielizantes pseudotumoral. E a segunda característica é a simetria. Veja que as camadas elas estão organizadas de forma simétrica. No centro, a camada sinal mais alto, depois aquela linha intermediária e aquela área de sinal não tão alto em volta. Se a gente compara aqui, por exemplo, com um tumor, primeiro que a organização não é simétrica, como que a gente vê nessa lesão pseudotumoral, já que eu vejo aqui a área de sinal mais alto no T2, que é essa parte mais cística, vamos dizer assim, né, porque tem um sinal mais próximo do líquor, ela fica de um lado e a área que tem um sinal intermediário, ela fica do outro. A gente tem uma assimetria dessa organização. Não existe aquele padrão organizado da lesão desmielizante pseudotumoral. Embora as duas tenham efeito de massa, as duas tenham compressão do parênquima adjacente. E o edema aqui em volta da lesão tem aquele aspecto digitiforme, ou em dedos de luva, né, que serve as fibras subcorticais ou fibras em U. Aqui outro tumor, a gente vê o exemplo, né, dessa diferença. O padrão organizado, né, com o centro bem hipersinal, um halo de sinal intermediário, e depois aquele halo de sinal não tão intenso quanto o centro, né? Seria um edema mais leve, vamos dizer assim. E veja que essa alteração de sinal, ela se conforma, né, à morfologia da lesão. Então ela segue o formato da lesão desmielizante. A lesão é arredondada, aquele halo de edema ele fica bem pequeno ali em volta da lesão, né, focal. Enquanto que numa lesão tumoral, eu tenho aqui, primeiro, a alteração de sinal é muito mais heterogênea, não tem aquele padrão organizado, e o edema se expande.
como no aspecto em tentáculos ou dedos de luva pelas fibras subcorticais, muito além da lesão. Então não segue a morfologia da lesão em si, mas sim a das fibras subcorticais com esse aspecto em dedos de luva. Então, dois contrastes aqui. O outro ponto aqui importante de enfatizar é o pós-contraste. Na sequência pós-contraste, é bem claro que as lesões tumorais elas tendem a ter um padrão de realce em anel aberto. Esse anel aberto seria um realce anelar que não é completo, o aspecto em ferradura. Essa ferradura pode ser virada para o córtex, para cima, nas lesões mais subcorticais, né, refletindo a desmineralização das fibras brancas em U, ou ela pode ser virada para o ventrículo, naquelas desmineralizações mais profundas. Enquanto que o realce de uma lesão tumoral tende a ser completo, né, fechar toda a lesão e ser bem mais irregular, espesso, grosso, com projeções intracavitárias, né, e às vezes essas áreas nodulares, né, formando áreas císticas com nódulos parietais. Então veja que há muito mais assimetria, irregularidade, desorganização nas paredes, no realce de uma lesão tumoral, enquanto que uma lesão pseudotumoral ainda tem realce fino, organizado em camadas e em anel aberto. Ok? Uma outra coisa importante, né, que a gente tem que olhar, por exemplo, esse caso. Esse caso, o paciente tem uma lesão com efeito de massa, uma lesão encefálica com efeito de massa, expande, apaga os sulcos, tem hemorragia, como a gente vê aqui na sequência ponderada em T2 gradiente, esses focos de baixo sinal, né, edema, veja aqui com esse aspecto de dedos de luva em volta da lesão, né, nas bordas, acomete o corpo caloso e acomete a região cortical parietal. Então, à primeira vista, será que é uma lesão tumoral agressiva? Será que é uma lesão linfoproliferativa? Uma lesão, um glioma de alto grau? Porém, se a gente prestar atenção nos detalhes da imagem, e aqui eu vou colocar uma sequência no sagital, deixa eu colocar, já aparece o diagnóstico na frente, acho que eu vou ter que apresentar assim mesmo, hein, senão o diagnóstico já pula. Esse aqui era uma vasculite, e aqui, ó, a gente vê que o realce ele delineia o córtex, tá vendo? Ó? Esse realce que delineia a camada cortical, né, sigam aí a ponta da seta, ó, ele vai delineando, como se estivesse desenhando o contorno do giro, né, pela camada cortical. Aqui também a gente consegue ver, ó, o giro de Herschel e o realce desenhando a camada cortical. Então, sempre que eu tenho esse realce que ele desenha a camada cortical, isso é um padrão de realce giriforme. O padrão de realce giriforme é uma das formas de impregnação, né, de quebra da barreira hematocefálica. Com esse padrão giriforme, ele nos indica que essa lesão, muito provavelmente, é de natureza vascular ou inflamatória, e não tumoral. Então, quando eu vejo padrão de realce giriforme, quase nunca vai ser tumor, ou vai ser vascular, ou vai ser inflamatório. Na grande maioria das vezes, a gente vai ver isso aí em infarto subagudo. Né? Então, um infarto no parênquima encefálico, em uma fase subaguda, geralmente em torno dos 10, 15 dias, pode ter muito edema, muito efeito de massa, um aspecto expansivo. Porém, se a impregnação pelo contraste desenha o contorno do córtex, provavelmente aquilo ali não é um tumor, apesar da lesão expansiva, às vezes, simular lesões tumorais agressivas, né, pela presença de efeito de massa e edema. Então, o padrão de realce giriforme é uma característica que sugere uma lesão não tumoral. Então, provavelmente pseudo-tumoral. Esse aqui foi uma vasculite primária, sistema nervoso central linfocítica, com essa apresentação de uma forma pseudo-tumoral. Mas poderia ser um infarto subagudo, um infarto venoso. Às vezes, o infarto venoso também se manifesta assim. E até encefalites. Esse aqui era outro caso, uma lesão expansiva com efeito de massa e alteração de sinal no lobo temporal, deslocando aqui ó, o mesencéfalo, né, o importante que é o efeito de massa, com extensão para a ínsula. Da mesma forma, a lesão à primeira vista aqui no T2 é uma lesão com efeito de massa. Pode ser o aspecto que a gente encontra num glioma difuso de baixo grau? Pode. Porém, na sequência, aqui na difusão não tinha restrição, na sequência pós-contraste, de novo, a gente vê que a impregnação, ela segue o contorno do córtex. Então, essa impregnação que desenha o córtex, padrão de realce giriforme, não deve ser tumor. E nesse caso aqui, não era mesmo. Migrou, né, aquela alteração do sinal que era no lobo temporal, foi para o lobo occipital direito, e um paciente jovem, tinha calcificações na base. Isso aqui era uma doença mitocondrial, tem um monte de lactato aqui
isso é uma síndrome MELAS. Tá? Uma síndrome MELAS do acrônimo de encefalopatia mitocondrial com acidose lática e episódio stroke-like, né? O S é do stroke. Então, isso aqui é uma doença mitocondrial. Apesar de ter esse aspecto expansivo na apresentação, o realce giriforme fala contra tumor. Ok? Aqui é outro caso, um paciente de 8 anos com cefaleia. Fez uma tomografia e apareceu essa hipoatenuação no lobo temporal direito. Olha lá, foco de hipoatenuação no lobo temporal direito. Opa, não parece ser a causa da cefaleia, porque isso aqui não está com efeito de massa, não tem nada, mas vamos ver, vamos investigar com ressonância. Na ressonância, olha lá, uma alteração de sinal próxima ao córtex. Só que na sequência FLAIR, eu vejo pontos de baixo sinal dentro dessa lesão. Olha lá aqui, a sequência FLAIR coronal, axial, tá vendo aqui? Pontos de baixo sinal, sugerindo áreas diquefeitas ou císticas dentro daquela alteração de sinal. E aqui, ó, numa sequência T2, no coronal, eu também vejo aquelas áreas de alto sinal, que quando eu faço a sequência FLAIR, suprime o sinal, sugerindo ter um comportamento próximo ao do líquor, ou seja, uma área líquida, cavitada. Né? Não tem impregnação, não tem efeito de massa. Quando a gente vê essas áreas císticas pequenas, né, no parênquima encefálico, uma forma boa de avaliar essas lesões com mais detalhes, com mais informação, é fazer sequência Fiesta. Aquela mesma sequência que a gente faz para ver os nervos cranianos. Essa sequência é muito boa para a avaliação de lesões císticas no encéfalo. Por quê? Ela pode nos dizer uma informação importante. Se aquela lesão é verdadeiramente cística, né, e aí ela vai continuar com um comportamento de sinal próximo ao do líquor, ou se na verdade é uma lesão sólida, mas com uma matriz muito mixoide, muito hidratada, e que o sinal fica muito alto no T2, mas porém ela não é cística de verdade. E aí quando a gente faz aqui, ó, a sequência Fiesta, a gente consegue ver que realmente são lesões císticas, tá vendo? Ó? Lesões císticas aqui, com sinal igual ao do líquor, e além do mais eu vejo que elas têm uma organização aqui, ó, paralela uma à outra, até com um rabinho aqui, ó, a gente chama até o sinal da cauda do cometa aqui, ó. O que é esse rabinho aqui entrando na lesão cística? É o espaço perivascular. Então isso aqui é um alargamento focal de espaços perivasculares, lesões císticas, né, paralelas, com esse aspecto, até um vasinho ali entrando. Então, isso é um aspecto do espaço perivascular. No lobo temporal, é comum esse espaço perivascular ser acompanhado de uma alteração de sinal no parênquima em volta. Isso é comum, né, por duas causas. Ou porque esse parênquima em volta tem também algumas áreas císticas que estão abaixo do limite de resolução do método, então não suprime na sequência FLAIR, ou porque se desenvolve um pouco de gliose nas margens desse espaço perivascular. As duas coisas podem acontecer e são responsáveis pela alteração do sinal. Então, espaço perivascular alargado pode ter alteração do sinal alto no T2 em FLAIR no parênquima adjacente, principalmente quando é no lobo temporal. Isso é muito comum e deve ser reconhecido, não interpretado como tumor neuroglial de baixo grau, que às vezes acontece quando não se faz a avaliação correta. Então, a sequência Fiesta mostra o aspecto tipo, que são pequenos espaços perivasculares alargados com alteração do sinal em volta. Isso não deve ser confundido com tumor. Né? Então, veja que veio da tomografia lá, e isso pode virar um problema maior. Então, pseudotumor, né? Primeira coisa, né, na aula, é reconhecer tumor diferenciado de pseudotumor. O efeito de massa, quando ele não é proporcional, isso também é importante. A gente vê uma lesão assim, feia, parece infiltrativa, mas olha lá o tamanho do ventrículo. Isso aqui é uma lesão que está destruindo o parênquima, não é uma lesão tumoral de verdade. Então, por mais feia que pareça a lesão, se ela não está exercendo um efeito de massa significativo, se no contrário a gente tem até atrofia, isso fala contra um tumor. Isso é importante até, às vezes, na diferenciação de displasias corticais focais e tumores infiltrativos de baixo grau. Nas displasias, geralmente, há alguma retração, algum alargamento do sulco adjacente. Outra coisa, assim, anel aberto, né, o realce de padrão giriforme, captação de contraste que desenha o córtex. Né. Outro padrão que é comum nos granulomas, é que a gente vê granulomas infecciosos, geralmente, é esse padrão de realce anelar liso, muito liso, sem irregularidades, e com um centro bem baixo, de baixo sinal no T2. Isso a gente vê em tuberculomas, criptococomas, lesões granulomatosas, tendem a fazer esse realce. Mas veja que é um realce homogêneo e fino, liso e simétrico, que não é comum a gente ver, por exemplo, em metástases, em tumores primários. E conhecer
as formas de apresentação dos espaços perivasculares alargados e quando eles têm efeito tumefativo, não confundi-los com tumores, principalmente no lobo temporal, onde ele pode ser acompanhado de alteração de sinal bem extensa, às vezes bem maior até do que o espaço perivascular, se é pequenininho, a alteração de sinal é bem grande, e quando é central, no tálamo e no tronco, geralmente eles têm um crescimento mais exofítico, mas não tão acompanhados de alteração de sinal no tronco, no tálamo. É interessante isso daí. Não sei uma explicação, até hoje não vi ninguém explicar isso, mas quando esses espaços perivasculares tumefativos são centrais, não tem alteração de sinal entre T2 e FLE. Quando eles são no lobo temporal, frontal, mais periférico, geralmente tem alteração de sinal em FLE em volta. Agora... E Luiz, por que realça o contraste em volta do espaço perivascular, que nem essa lesão em cima à esquerda? Essa daqui... Essa que eu tô com a seta em cima? Essa que eu tô com a seta em cima aqui? Não tô vendo a setinha, em cima à esquerda. É que aqui não tá aparecendo a setinha para mim, mas é esse realce em anel aberto. Ah, tá. Então, o realce em anel aberto é típico de lesão desmielinizante pseudotumoral. Tá? É uma lesão desmielinizante pseudotumoral. Aqui a gente tem um processo inflamatório com quebra de barreira hematoencefálica. Tá? Isso aí Agora, assim, você fala, por que ele não fecha, né? O anel, né? Então, a desmielinização ela ocorre predominantemente na substância branca, né? Então você tem aqui a alteração inflamatória seguindo a fibra em U. Mas quando chega lá no córtex, aí o córtex não está desmielinizado, ele não fecha. Isso acontece às vezes. Acontece quando a fibra é profunda também. Ela faz assim aberto, mas não chega a fechar. Porque a desmielinização segue as fibras, né? As fibras brancas. Entendi. Obrigado. Então, passada essa primeira parte, agora a gente vê uma lesão, principalmente nos adultos, uma lesão dentro do parênquima, o segundo passo é saber se ela realmente está dentro do parênquima ou está fora, né? E às vezes a gente tem algumas dificuldades. Esse caso é fácil. Por exemplo, a gente tem uma lesão aqui, né, uma lesão do tubérculo jugular, e a gente tem perto já do forame magno, né, acho que é forame magno, né? E a gente tem uma clara fenda licórica aqui, ó. Tá vendo? Um halo de hipersinal que se assemelha ao sinal do líquor entre a lesão Doutor e o Luiz, parênquima. desculpa interromper, é que a sua seta não está aparecendo na tela. Minha seta não aparece? Será que eu tenho... acho que se eu colocar uma caneta aqui, ó, apontador laser. Agora vai. Apareceu? Agora sim. Aqui. Então eu vou apontar aqui, ó. Tá ótimo agora, Luiz. Agora foi, né? Porque agora que eu descobri que tem esse apontador laser aqui. Tem caneta. Pronto. Aí, esse halo aqui, ó, que a gente vê um sinal bem alto em T2, na borda do tumor, né? Isso aqui é uma característica que diagnóstica que essa lesão é do compartimento extraxial. Tá? Aqui eu vejo claramente uma estrutura que se interpõe entre o hemisfério cerebelar, o tronco e o tumor. Né? Um plano de aracnoide, um plano de clivagem entre a lesão. Então isso aqui é uma lesão que facilmente a gente caracteriza ela como extraaxial. Outra coisa importante aqui é um vaso, veja só, eu vejo um vaso, né, também aqui interposto entre a lesão e o tronco. Né? Então é o sinal da fenda licórica ou o sinal da fenda com um vaso. Né? Um vaso se interpondo entre a lesão e o parênquima, ou líquor se interpondo entre a lesão e o parênquima, e são características que são diagnósticas. Né? Então esse aqui eu diria que é um caso de fácil distinguir. Ele é extraxial, eu não tenho dúvida. Ok? Agora, às vezes acontece isso aqui, ó. Eu não vejo uma clara definição aqui, eu não vejo uma fenda de líquor entre a lesão e o parênquima encefálico. Tá vendo? Não tem. Ou seja, o plano aracnoide pode ter sido rompido, a lesão já pode estar infiltrando a pia. Eu não tenho como também falar desse a nível tão histopatológico assim. Mas, aqui eu tenho algumas características que me sugerem que essa lesão seja extraaxial e não intraaxial. E a mais importante aqui, né, já que a gente não tem o plano de clivagem, é a gente ver a relação entre o tumor e o parênquima logo encostado nele, o parênquima que está mais próximo ao tumor. Tá? Claro que aí, o resto do hemisfério está todos
deslocado, com pressão e tal. Eu não tenho um sinal de cauda do. Pode sugerir que a lesão seja extraxial, mas também às vezes a gente pode ver uma lesão intraxial. Mas se eu fizer um zoom aqui, ó, e mostrar mais de perto, eu vou ver que os giros aqui próximos ao tumor aqui, substância branca, córtex, substância branca, córtex, substância branca. Então isso sugere o quê? Que a lesão veio de fora e comprimiu. E tem esse aspecto de sanfonamento, ou empilhamento dos giros do lado do tumor. Né? Além do efeito de massa compatível, claro, com a lesão que veio de fora empurrando. Então se eu pego esse aqui, em vez desses giros empilhados aqui, todos, né, um do lado do outro, próximo da lesão, sugere que essa lesão seja extraxial e comprimiu. Né? Ao contrário de uma lesão intraxial, que eu iria esperar o quê? Uma expansão daquele giro, ou seja, aquele giro mais largo, o que está próximo da lesão está mais largo, e aí, claro, os que estão do lado podem estar todos empilhados também, mas aquele que está encostado na lesão, se ele está todo fininho, empilhadinho, essa pilha de giros aqui sugere que ela veio de fora e comprimiu. E realmente esse aqui era um tumor extraaxial, esse aqui era um hemangiopericitoma. Tá? É difícil, às vezes, a gente distinguir. Né? Então, esse é um caso extraaxial que eu diria que ele é difícil de definir. Ok? E às vezes acontece isso aqui, ó. O tumor, ele tem um componente intraaxial, claro, ele invadiu o parênquima, e ele tem um componente extraaxial. Então aqui já não adianta, eu já não vou ter mais plano de clivagem, porque ele já foi rompido, é uma lesão que infiltra, e eu vou ter os dois compartimentos. Né? Aí eu vou ter que raciocinar se essa lesão veio de fora e entrou, ou se ela veio de dentro para fora. Geralmente é mais fácil ela vir de fora e entrar, claro. Mas veja como é diferente, e os giros estão expandidos do lado da lesão. Então, eu tenho uma lesão aqui, tem uma cauda dural, claro, tem um espessamento aqui da dura, mas se eu olhar o giro aqui do lado, olha como ele é grandão. Né? Ele está expandido, porque a lesão cresce de dentro e empurra ele. Então, eu não tenho aquele empilhamento, aqueles giros todos comprimidos, não. Aqui eu tenho um giro estufado, né, tumefeito, mostrando que a lesão está dentro dele. Tá? E aqui, essa lesão também atravessava a calota, veja que tem um componente aqui subgaleal, e sem romper o osso, ó, tá vendo? Então, isso aqui é uma dica, né? Quando a gente vê esses tumores que atravessam aqui a calota sem romper a cortical, isso é típico de linfoma. Esse aqui era um linfoma. O linfoma atravessa o osso pelos canais vasculares, canais de Havertz, então as células são muito pequenas, né? Então eles conseguem ser transcompartimentais assim, sem muita destruição óssea. Às vezes destrói um monte, mas esse caso aqui não. Então essa é uma lesão que tem tanto componente intra quanto componente extra também. Agora, o terceiro passo é saber se a lesão é um tumor primário ou é uma metástase. Tá? Aqui a gente vai fazer um exercício da imagem. Tá? Então, eu vou mostrar termos aqui, que é como a gente define as lesões. Então, a primeira coisa que a gente define uma lesão no sistema nervoso central e o seu padrão de crescimento é se é uma lesão com padrão expansivo ou padrão infiltrativo. Então, o padrão expansivo é o padrão de uma lesão que cresce de forma mais ou menos simétrica, mas em todas as direções. Então, ela não tem um padrão preferencial, uma via preferencial de crescimento. Ela cresce igualmente em todas as direções, ou mais ou menos igualmente. Então, ela fica sempre com uma morfologia ovalada ou arredondada, mas grosseiramente parecendo com uma estrutura ovalada ou arredondada. Como a gente vê aqui, ó. A lesão cresce para todas as direções, então ela fica ovalada ou arredondada. Né? E temos um grande edema no parênquima em volta, com aspecto digitiforme em dedos de luva, né, seguindo as fibras subcorticais. Então esse é o típico de uma lesão expansiva. A lesão infiltrativa, ela cresce seguindo as vias anatômicas naturais do encéfalo. Então ela vai seguir, dependendo da localização. Se ela for profunda, ela segue o corpo caloso. Então o crescimento dela não é em todas as direções, é preferencialmente na direção das fibras do corpo caloso. Se ela for subcortical, ela também não cresce em todas as direções. Ela cresce preferencialmente aqui, ó, seguindo o trajeto das fibras em U. Então faz aqui, ó, desenha o contorno do giro, ó, giro temporal superior, temporal médio, e ela faz um biquinho aqui vindo para o temporal inferior. Mais ou menos como se fosse o lobo temporal normal do outro lado aqui, ó, temporal superior, temporal médio, temporal inferior. Então ela faz esse crescimento no formato das fibras subcorticais. Então esse é um padrão de crescimento infiltrativo, que é um padrão que infiltra, segue as vias normais, né, de disseminação que já existem no parênquima.
Então, o aspecto expansivo de crescimento, aqui falando em lesões de efeito de massa, que causam efeito de massa no encéfalo, é mais comumente encontrado nas metástases e nas infecções. Tá? Os granulomas, o toxoplasma, o abscesso, e as metástases em geral, elas chegam lá de fora do sistema nervoso central e crescem com padrão expansivo. O padrão infiltrativo, a gente vai ver nos tumores primários do sistema nervoso central e em radionecrose. A radionecrose é comum ter esse padrão infiltrativo que fica exatamente igual a um GBM. Né? Então, por imagem, tem até algumas dificuldades. Se não usar técnica avançada, muitas vezes não dá para diferenciar uma radionecrose de um GBM. Mas a primeira coisa que a gente faz, olhando a imagem, é isso, é distinguir se o padrão é expansivo ou se o padrão é infiltrativo. Aqui na sequência pós-contraste, claro. Então, esse aqui é um exemplo. Ó, um paciente de 82 anos, sem antecedentes de crise convulsiva. Então, ele tem duas lesões, né? Uma frontal direita e uma nos núcleos da base à esquerda. As lesões são focais e são duas. Né? Então, a gente tem a tendência de, quando vê várias lesões num paciente idoso, já pensar direto que é uma metástase. São várias lesões na metástase. Mas se a gente for analisar a forma com que a lesão está crescendo, então, olha essa lesão frontal. Tá? Aqui a gente vê alguns vasos no sulco, né? E a lesão cresce no trajeto da fibra em U, fazendo a volta por baixo do sulco. Né? Olha lá, tá vendo? Olha como a lesão tem esse aspecto em C. Isso não é o que se espera para o crescimento de uma metástase. A metástase vai crescer em todas as direções. Né? E aqui do outro lado, a gente tem uma lesão no núcleo da base, grande e quase sem edema, que também é um aspecto estranho para uma metástase. Né? Essa tem edema, mas o padrão de crescimento é estranho. Essa daqui tem até uma morfologia meio arredondada, mas não tem edema. Então isso fala contra. Olha aqui, eu desenhei o aspecto do crescimento no contorno da fibra em U. Né? Isso é o aspecto que a gente espera em um tumor primário, e realmente isso aqui era um GBM multicêntrico. Então o GBM multicêntrico, ele não é raro, 15% dos GBMs são multicêntricos. Então, quando a gente vê duas lesões, não é porque tem 2 ou 3 lesões que é sempre metástase. Tá? Se as lesões tiverem um padrão infiltrativo de crescimento, mais provavelmente é um GBM multicêntrico. Outra coisa que a gente faz é analisar o padrão de edema. Então, agora, não olhando a lesão em si, mas olhando para o edema que ela causa. Então, a área de edema no parênquima encefálico de uma metástase, geralmente é um edema com um aspecto que a gente chama de limpo. O edema limpo é o quê? Um edema homogêneo. Né? Você tem aquele aspecto em dedos de luva, né? Seguindo as fibras em U, mas você consegue, por exemplo, caracterizar a distinção branco-cinzenta. Né? Você vê aqui o córtex do giro e a substância branca, e essa distinção branco-cinzenta ela é bem vista, né? No meio do edema. Né? Melhor vista até do que no parênquima normal, porque o sinal alto na substância branca até realça essa distinção córtico-subcortical. Então esse é o aspecto de um edema limpo, homogêneo, sinal bem alto no T2, e a distinção branco-cinzenta está preservada. Né? Você consegue ver o que é córtex e o que é substância branca. Então esse é o aspecto típico de uma metástase, isso são metástases. Agora olha o glioblastoma. O edema é um padrão que a gente chama de edema sujo. Então não é aquele sinal alto homogêneo no T2, é um sinal mais heterogêneo, com as áreas aqui de baixo sinal. Né? Um sinal não tão alto quanto aquela área de edema vasogênico mesmo, só um pouco mais alto do que o sinal do parênquima normal. Então aquela área mais, um cinzinha mais claro, assim, mas que não é aquele brancão no T2. Então o edema sujo, ele é assim, com essas faixas grossas, né, de hipossinal no meio. E aqui a gente vê que em alguns pontos a distinção entre o córtex e a substância branca ela não é possível. Tem um borramento da interface branco-cinzenta. Em alguns locais eu vejo aqui, essas áreas devem predominar mesmo o edema vasogênico, mas aqui eu tenho uma perda dessa distinção entre a substância branca e a cinzenta. Aqui na frente eu tenho uma área que não tem quebra de barreira, né, no giro pré-central aqui na frente, não tem quebra de barreira aqui, tá? Mas eu também não vejo a distinção entre o córtex e a substância branca. Então, isso aqui fala a favor que seja uma lesão infiltrativa, seja realmente um tumor primário, e não um edema em volta de uma metástase, né, já que na metástase eu esperaria um edema mais limpo, um sinal mais homogêneo e a distinção branco-cinzenta preservada. Ok? Então, essas áreas de borramento da distinção branco-cinzenta e o edema com aspecto mais sujo sugerem um tumor. Então, aqui eu coloquei lado a lado para a gente ver o contraste. O edema de uma metástase, né, aquele edema limpo, homogêneo, e o edema sujo,
né, em volta de um GBM, porque a gente sabe que não é só edema, né? Essa área de edema do GBM tem tumor infiltrando também, é muito além dessa área de realce. O realce é só a ponta do iceberg, aquele parênquima em volta é demasiado, tem tumor. Inclusive esse frontal aqui que não tem edema nem nada, a gente sabe que também tem tumor aí. O que a gente vê realmente no contraste no GBM é só a ponta do iceberg. Já na metástase, não. O tumor é só aquela área de realce. E o que está em volta é só edema mesmo, né? A metástase não sai infiltrando o parênquima dentro dessa área de edema. A espectroscopia, às vezes, pode ajudar, né? A gente sabe pelo mesmo raciocínio, usando o mesmo racional. Como eu sei, por exemplo, aqui, ó, o voxel de espectroscopia está na área B, que é uma área que não tem tumor em si, né? Só tem um parênquima aparentemente normal. E mesmo assim eu tenho um pico de colina bem grande, sugerindo que eu tenho uma infiltração sim ali, tumoral, né? Um alto metabolismo de membrana. Né? A colina reflete metabolismo de membrana, né? Mitoses tumorais, e isso ela eleva a colina mesmo fora da área de realce. Já na metástase, eu coloco o meu voxel de espectroscopia naquela área de edema, onde eu não tenho realce pelo tumor. Então, veja, eu estou sempre posicionando o voxel da espectroscopia fora da lesão contrastante, na área de edema ou no parênquima normal. E na área de edema aqui da metástase, eu não tenho um aumento do pico de colina, porque não há uma infiltração tumoral, além das margens captantes, né, aquela margem de realce. Então, isso aí, a espectroscopia pode sim ajudar nessa diferenciação. O quarto ponto, né, da discussão é ver se eu consigo estreitar os diagnósticos diferenciais. Só para ter uma ideia, quanto tempo eu tenho? É até que horas Deixa eu ver aqui se eu acelero mais ou não. 60 minutos, eu tô. E só Tá, tá com 36 minutos. 36 minutos tá, de aula, mais a gente meia, vai ter uns 20 minutos. Né? mais uns 20. Tá bom, ok. Só para ter uma ideia. Opa, desculpa, vou voltar. Então, o quarto ponto é assim, definindo essa lesão como uma lesão primária do sistema nervoso central, né? Aqui eu não vou falar mais de metástases, nem de meningiomas, mas agora eu vou focar nos tumores primários do sistema nervoso central. Como que eu consigo diminuir os diagnósticos diferenciais, né? Para aí ajudar, né, na abordagem, na forma como você vai entrar na lesão, ou como o patologista vai ler também, né? A imagem serve aí como uma macroscopia patologista, a gente vai usar o quê? Idade, localização e imagem. Sempre essa tríade. Né? E eu vou aqui... Eu vou aqui fazer essa abordagem começando pela idade. Né? Então a gente vai desde as idades mais jovens até mais velhos e fazendo esse diferencial. Então, os tumores que ocorrem ali antes dos 3 meses de vida é o que a gente chama de tumores congênitos. Né? Então a gente classifica como congênito se ele se apresentou antes de 3 meses de vida e a gente infere que ele já estava lá. Então, nos primeiros 3 meses de vida, qualquer tumor que apareça, a gente infere que ele já estava lá desde o nascimento e classifica ele como congênito. São tumores diferentes dos tumores das outras crianças em geral. Né? São tumores geralmente supratentoriais, ao contrário dos tumores das crianças que geralmente são infratentoriais, e se apresentam com macrocefalia, já que as suturas de Fontanella estão abertas. Um ponto aqui na imagem é que existe uma grande sobreposição dos achados. Os tumores, o aspecto da imagem não é tão específico como a gente vai ver depois em alguns outros tumores de crianças e de adultos. Então, essas são as características principais. Esse aqui é um aspecto típico de um tumor, uma criança com 2 meses. Geralmente são tumores grandes, esses tumores têm muito efeito de massa, e o aspecto deles tende a ser mais agressivo. Né? O prognóstico deles, na grande maioria dos casos, é ruim. Né? Então, o que a gente chama de agressividade, né? Características de imagem agressiva? É a presença de muito edema em volta, né? A área de alteração do sinal de substância branca em volta, necrose. Né? E o que é a necrose? A necrose é essa área que não tem captação de contraste dentro do tumor e as suas margens são irregulares. Acho que está sem pointer, né? Vou voltar aqui. Necrose é isso aqui, ó, essa área que não tem captação de contraste dentro do tumor e as margens são todas irregulares. Isso deve ser diferenciado da transformação cística. Peraí, que o papai está trabalhando. Mas, papai... Vai para lá, que o papai está trabalhando. Depois fale com a mamãe. Desculpa aí que estão as criaturinhas aqui.
Isso aqui deve ser diferenciado de área de transformação cística, que é quando a gente vê essa área de líquida dentro do tumor, porém a margem de realce é fina, é lisa. Né? Então, uma área de necrose, a margem de realce sempre é irregular, né? Com essas indentações, projeções intracavitárias. Outra característica agressiva é a presença de restrição à difusão. Então, a restrição à difusão, a gente vê que o sinal alto na sequência de difusão e o sinal bem baixo no mapa de ADC. Sugere que a lesão seja muito celular, células compactas, né? Isso geralmente a gente vê em tumores embrionários ou tumores gliais de alto grau. Tá? Então, características agressivas nessa faixa etária são comuns: edema, necrose e restrição à difusão. A hemorragia também pode ser considerada. Essas áreas aqui de baixo sinal no gradiente sugerem focos de hemorragia ou calcificação, né? Ou um ou outro. Calcificação é mais em tumores benignos, hemorragia é mais comum em tumores malignos. Então a gente tem alguns diferenciais possíveis aqui. Tumores embrionários, né, tumor teratoide rabidoide, outros tumores embrionários, astrocitomas, de mais variados graus, do 1 até o 4, ependimomas e os teratomas também, que são comuns nessa faixa etária. Nesse caso, era um astrocitoma de alto grau, era um GBM. Aqui é um aspecto de imagem que ele tem um aspecto sugestivo na ressonância magnética, e desses tumores que ocorrem nessa faixa etária, é um dos poucos que não tem um prognóstico tão ruim. Né? Eles não são agressivos. São esses tumores que eles apresentam um aspecto sólido cístico, um componente sólido de uma área muito cística, geralmente grande, e o componente sólido geralmente encostado na meninge, encostado superficialmente na dura. Então a gente tem aqui o componente sólido encostado na meninge e um componente cístico. Então, pacientes muito jovens, com essas lesões de aspecto sólido cístico, cujo componente sólido está voltado para a meninge e o componente cístico empurra o parênquima, isso é muito sugestivo de um tumor desmoplásico da infância. Eles são grau 1 e frequentemente estão acompanhados das mutações do BRAF. Aqui é um aspecto do teratoma. O teratoma tem essa característica de muitas vezes sair do compartimento intracraniano para o compartimento extracraniano pelas vias naturais, pelos forames. Né? Aqui a gente vê uma saída aqui pelo forame oval, indo para o espaço mastigatório, pela fissura orbitária, aqui indo para a órbita, né? Ó, saindo pela fissura orbitária. Às vezes eles saem por um canal crânio-faríngeo persistente e vão para a região da cavidade oral. Então, o teratoma tem essa característica de sair dos componentes do compartimento intra para o extracraniano. Agora, saindo desses tumores congênitos, né, entrando na faixa etária pediátrica, e aqui a gente vai ver até os 20 anos, tá? Pediátrica que é estendido, vai adolescente, vai a idade adulta, jovem também, até os 20 anos a gente tem os tumores que são mais comuns nessa faixa etária. Tá? E aqui a gente vai ver como principal aliado aqui da imagem, da ressonância, né, para tentar restringir aqui a quantidade de diagnósticos diferenciais, é a difusão, porque a difusão ela restringe aí e divide os grupos dos tumores mais agressivos e os mais indolentes. Então aqui eu tenho na fossa posterior os 3 principais tumores nessa faixa etária. Tá? Um que tem um sinal, uma atenuação, né, que a gente está vendo na tomografia, uma atenuação alta, ou seja, ele é hiperatenuante, espontaneamente hiperatenuante, aqui é a tomografia sem contraste, e ele tem restrição à difusão. Aqui a gente vê no mapa da ADC que o sinal do mapa da ADC do tumor é mais baixo que o sinal do cerebelo normal. Ou seja, então, hiperatenuação e restrição à difusão. Isso sugere o quê? Alta celularidade. Isso é comum em tumores embrionários. O outro, eu vou pular para o lado de lá. O outro espectro seria o contrário. Eu tenho um tumor com um sinal muito alto no mapa de ADC, mais alto até do que o parênquima normal, do cerebelo normal. Isso aqui é um tumor que facilita a movimentação das moléculas de água. Então, esse aqui é bem sugestivo de um astrocitoma pilocítico cerebelar. É um tumor que tem uma matriz mais frouxa, né, na histopatologia. Não é muito hipercelular, e ele tem esse sinal mais alto, geralmente também no T2. Na tomografia, ele, por causa disso também, ele tem uma atenuação mais baixa, geralmente quando a gente compara com o cerebelo, e isso tudo reflete uma baixa celularidade, um tumor mais indolente. E no meio termo aí, entre um e outro, a gente vê um tumor que ele tem um comportamento no ADC
que ele segue mais ou menos o sinal do ADC do cerebelo. Então ele fica ali meio termo, nem tem uma restrição, nem tem a facilitação. Porém, ele é extensamente calcificado, que é o aspecto do ependimoma do quarto ventrículo, o ependimoma da fossa posterior. Uma outra característica que diferencia esses tumores da fossa posterior na infância é que, enquanto o meduloblastoma, né, os tumores embrionários em geral, e os astrocitomas, eles tendem a crescer dentro do parênquima encefálico, ou seja, expandindo o cerebelo, o vermes ou o tronco, depende de onde eles estiverem, eles expandem aquela estrutura, ou seja, o tumor está dentro do vermes, veja que ele afasta os hemisférios cerebelares, comprime o quarto ventrículo lá na frente, e aqui um tumor no hemisfério cerebelar também, ele expande o hemisfério cerebelar esquerdo, veja que o cerebelo fica grande, porque são tumores que crescem dentro do parênquima. Ao passo que os ependimomas não fazem isso, eles crescem nos espaços licóricos, comprimindo o parênquima em volta, olha aqui, ó, comprimindo o bulbo para cá, comprimindo o cerebelo aqui, você veja até tem uma fenda de líquor aqui, ó, e ele vai crescendo dentro dos espaços licóricos, sai pelo forame de Luschka, desce pelo forame de Magendie, vai para o canal vertebral. Então é um tumor que a gente fala que ele tem plasticidade, ele vai se amoldando aos espaços das vias de circulação licórica da fossa posterior, em contrapartida dos outros dois infiltram o parênquima. Então, enquanto a difusão ela é muito boa em diferenciar o medulo do astrocitoma pilocítico, essa característica de crescimento dentro dos espaços licóricos diferencia o ependimoma dos outros dois. Então, a gente consegue, por imagem, estreitar aí, chegar bastante próximo do diagnóstico, claro que sempre vai ser o final histopatológico. Então, aqui a gente tem tumores embrionários, é mais comum a meduloblastoma, os ependimomas e os astrocitomas. Agora, dentro do tronco encefálico, os tumores eles podem ter dois padrões de crescimento, né? Um é o padrão de crescimento exofítico, né? Esse tumor que ele fica no bulbo, mas ele não cresce dentro do bulbo expandindo, ele cresce para fora, né? Para a cisterna, aqui no caso da cisterna bulbo-cerebelar. Tem até um pouco de realce pelo contraste, né? Geralmente tumores não calcificados. E o outro, um tumor que está centrado ali na transição bulbo-pontina, né? Bem na topografia do pedúnculo cerebelar inferior, e ele é extensamente calcificado. Então não é um tumor que está crescendo nas vias de circulação licórica, como o ependimoma, é um tumor do tronco, mas ele é muito calcificado. Então, por ser muito calcificado, ele é sugestivo de ganglioma. E esse aqui, que tem um crescimento exofítico, é mais sugestivo de astrocitoma. Porém, esses astrocitomas geralmente são mais indolentes do que aqueles gliomas do tronco, que eu vou mostrar mais na frente. E o outro padrão é esse crescimento no teto, o tumor que é restrito ao teto, geralmente são tumores também indolentes. Os astrocitomas tendem a ter a fusão Kia-BRAF, né? A grande parte deles tem essa fusão Kia-BRAF, enquanto que os gangliomas têm mais uma propensão até a mutação pontual, né? A BRAF V600E. E o tumor que infiltra o tronco e expande, né? Não tem aquele crescimento exofítico, geralmente também não tem calcificações, ele tende a abraçar a basilar, amoldando ali a porção ventral da ponte. Então, o tumor é centrado na ponte ventral e tende a abraçar a basilar. Esse é o padrão mais comum associado ao glioma difuso da linha mediana, que está muito associado às mutações nas estonas, né? Tanto a estona H3.1 quanto a estona H3.3. Né? H3.1 geralmente exclusivo da ponte, e H3.3 pode dar em toda a linha mediana, desde o tálamo até a medula. Então, essa mutação ela está presente em 95% dos tumores que têm essa apresentação de imagem nessa faixa etária. Né? Então, crianças ali entre 4 e 10 anos, um tumor que infiltra a ponte difusamente, a gente sabe que 95% de chance dele ter a mutação da estona positiva. Né? Então, é um aspecto de imagem bem sugestivo desse diagnóstico. Agora, indo para o compartimento supratentorial, ainda na infância, alguns padrões de imagem são reconhecíveis aqui. O primeiro é esse. É um padrão de um tumor que ele é sólido e cístico. Ele tem um componente cístico grande e ele tem um componente sólido na parede deste cisto. Então veja que aqui não é uma necrose, tá? É um cisto. Qual que é a diferença? O cisto ele tem um realce ou fino ou ausente na sua parede, né? Enquanto que a necrose tem aquele realce espesso com a borda irregular. Então a gente viu uma necrose lá no tumor embrionário no glioblastoma congênito, e a gente vê aqui uma área cística. Então, uma área cística sugere tumor de baixo grau, crescimento indolente. Provavelmente é líquido,
secretado pela parte sólida do tumor. Tá? Então, tumores com esse aspecto sólido e cístico são geralmente tumores indolentes e tumores de baixo grau. E aqui a gente tem várias possibilidades de diagnóstico. Nesse caso aqui é um ganglioma, um astrocitoma pilocítico e um xanto astrocitoma pleomórfico. Todos compartilham esse aspecto sólido cístico e todos têm, em algum ponto, aí, a mutação na via do BRAF. Então, essa é uma via comum de tumores de baixo grau na infância. Tá? Então, essa é uma coisa que eles têm em comum, apesar do diagnóstico diferente. Tá? O ganglioma é a mutação pontual, mais comum, e o astrocitoma, mais comumente, ele tem a fusão via BRAF, né? Mais comumente, né? Nem sempre. E esse é um aspecto que eles têm em comum. Um outro fenótipo, aqui, né, vamos falar assim, um radiofenótipo, né, que a gente tem nessa faixa etária, que também é bem característico, é esse aspecto de padrão bolhoso da lesão, como se ela fosse composta por vários cistos, com aspecto de bolhas de sabão, né, ou cachos de uva. Então são lesões também comportamento indolente, baixo, pouco efeito de massa, sem restrição à difusão, sem necrose, muitas vezes sem realce pelo contraste. Um outro padrão aqui é esse tumor que ele infiltra o compartimento córtico subcortical e ele não tem uma impregnação verdadeira pelo contraste. Quando a gente vê aqui a sequência T1 pré-contraste, ele já tem uma camada aqui de alto sinal em T1 espontânea no córtex. E quando injeta contraste, até você pode pensar que realçou. Mas você volta aqui para ver a sequência pós-contraste, já era alta. Então, eu tenho um hipersinal espontâneo em T1. Então, esse aqui é um fenótipo sugestivo do DINET, né, e esse é um fenótipo sugestivo do glioma angiocêntrico. São todos tumores de baixo grau, epileptogênicos, né, estão associados a crises convulsivas. O DINET geralmente com a mutação BRAF e o glioma angiocêntrico com a mutação MYB-L1. Então, esses são os radiofenótipos, né, aspectos de imagem que sugerem diagnóstico preciso. Claro que o diagnóstico final é sempre histopatológico. Aqui é um fenótipo diferente do que a gente viu até então. Então, a gente viu tumores supratentoriais com aspecto de comportamento de baixa agressividade biológica, aquele aspecto sólido cístico, sem restrição à difusão, sem necrose, sem hemorragia. Agora a gente vê aqui tumores com aspecto de alta agressividade biológica, no compartimento supratentorial, nessa faixa etária. Quais são os sinais? Restrição à difusão, olha o mapa desse aqui, ó, muito baixo. Né? Áreas de necrose, né, com margens espessas e irregulares de realce. Aqui, ó, necrose, ó. É diferente da área cística, né? A margem do realce é espessa e é irregular. Hemorragia, né? Aqui a gente vê um realce bem heterogêneo também, sugerindo umas áreas de necrose de permeio, edema intenso, né? Então edema, necrose, hemorragia, tumores de alto grau. Aqui a gente tem várias possibilidades de diagnóstico. Nesses três casos aqui, um era o tumor embrionário, o outro era um ependimoma e o outro era um glioma de alto grau. Aqui as possibilidades de vias moleculares são várias, né? Nos tumores embrionários, a gente pode ter a mutação C19MC nos tumores embrionários com rosetas multicamadas, ou pode ter a perda da expressão M1 nos tumores esteatoide rabidoide atípicos. Nos ependimomas, a gente pode ter tanto a mutação HeLa, geralmente nos ependimomas que ocorrem em crianças mais velhas e adolescentes, ou a mutação IAP1, aqueles ependimomas supratentoriais que ocorrem muito cedo, ali nos primeiros 2 anos de vida. E os gliomas de alto grau aqui, eles são bem heterogêneos quanto às vias moleculares, tá? Pode ter mutação BRAF, né, no glioblastoma epitelioide, pode ter a mutação da estona 3, que é uma estona diferente daquela estona que dá o tumor do tronco, mas também são tumores de alto grau, ou até a mutação IDH, nos pacientes mais jovens com GBMs, né, em uma faixa etária mais precoce. Então, esse aqui é o aspecto dos tumores mais agressivos, né, o fenótipo agressivo. E agora chegando nos tumores dos adultos, né? Agora a gente vai falar aqui acima de 20 anos, né? Entre 20 e 30 a gente tem um overlap aí, né? Às vezes um tumor de criança, um tumor de adulto escapa ali, mas a partir de 20 a gente já pensa mais nesses tumores que eu vou falar agora aqui. O compartimento supratentorial é o mais importante, e o diferencial principal aqui é entre glioma e metástase. A gente já fez parte desse raciocínio ali no começo da apresentação, mas eu vou continuar agora aqui. Então, os gliomas difusos, eles têm aqui a importância da mutação IDH, né, só destacando aqui, eles se dividem, né, nos que têm a mutação IDH e nos que são IDH selvagem. Os que têm a mutação IDH e ainda, além disso, tem a mutação, a codeleção P19Q, são geralmente tumores de baixo grau, e essa é a assinatura do oligodendroglioma. Tá? Os que não têm a mutação P19Q são os gliomas de baixo grau e alguns raros
GBMs. E os selvagens, esse aqui é o aspecto, é o aspecto molecular dos GBMs mesmo. Por a gente saber que às vezes alguns de baixo grau têm esse aspecto de pH selvagem e eles se comportam como GBMs também. Então, os dois fenótipos de imagem que a gente vai ter nesses gliomas difusos do adulto são esses aqui. O primeiro é um fenótipo, né, que é um tumor sem edema. Veja que ele infiltra aqui, borra a transição branco-cinzenta. O seu limite, a margem em relação ao parênquima normal. Opa, alguém falou? Então, eu vou continuar. É uma mudança gradual. Esse aqui é um aspecto infiltrativo, sem realce pelo... Esse é um fenótipo que a gente diria um tumor de baixo grau. E esse aqui é um aspecto de imagem que a gente tem edema, muito edema, realce com necrose, veja aquela borda irregular da cavidade, e esse é um fenótipo de alto grau. Quando a gente vê esse aspecto de imagem, alto grau, só que isso é uma coisa que não dá para a gente ter certeza com a imagem. Às vezes faz uma biópsia num tumor desse aqui e ele vem alto grau. Tá? O fenótipo de imagem aqui ele não é específico, ele sugere, mas não é específico. Já esse fenótipo aqui ele é alto grau. Quando você tem um tumor com necrose, hemorragia e edema no adulto, a gente já sabe que é alto grau. Esse daqui é um aspecto mais específico da imagem. Então você consegue dizer melhor que ele é um alto grau aqui do que você dizer que esse aqui é um baixo grau. Esse aqui pode ser um baixo grau ou um alto grau, mas sugere mais um baixo grau. A perfusão pode ajudar, porque aqueles tumores que a gente acha que são de baixo grau, porque tem um aspecto infiltrativo, sem muita quebra de barreira, às vezes eles já mostram uma alta perfusão. E a perfusão reflete a neovascularização, a neoangiogênese que ocorre dentro do tumor. Então a gente tem aqueles dois casos aqui, o tumor de baixo grau, com uma perfusão bem mais baixa quando comparada ao outro lado. O que a gente vê aqui, que está representado em colorido, é o volume sanguíneo cerebral relativo, calculado por meio da perfusão, aqui baseada em T2. Então, o volume sanguíneo cerebral relativo baixo naquela lesão significa que naquele tecido devem ter poucos vasos, neoformados, não tem uma neoangiogênese muito alta. Isso reflete aquilo que o patologista vê também na lâmina, que são esses neovasos, a vascularização do tumor. Já o de alto grau, a gente vê o contrário aqui, ó, a lesão bem avermelhada, mostrando um alto volume sanguíneo cerebral relativo. Isso sugere sim que essa lesão seja muito vascularizada, tenha muito neovascularização, e isso sim reflete um tumor de alto grau. É um critério que também é usado na patologia. Então, a perfusão ela é mais acurada e definir um baixo grau ou alto grau. Isso nos astrocitomas, tá? Nos oligodendrogliomas tem um problema, porque o padrão de vascularização dele pode ser alto, com alto volume sanguíneo cerebral relativo, independente do grau. Então, em oligodendroglioma, essa perfusão não funciona tanto. A espectroscopia de prótons também ajuda. A gente tem um pico de colina muito alto nos tumores de alto grau, muito mais alto que o pico de NAA. E aqui uma relação que a gente faz é o dobro. Tá? Quando é o dobro do pico de NAA, sugere que seja uma lesão de grau mais alto. Tá? Na literatura é 2,2, mas no olho aqui, quando é mais que o dobro, 2,2 vezes, seria um cutoff. E os tumores de baixo grau tem um aumento da colina muito pequeno, às vezes que não chega nem a ultrapassar o pico do NAA, enquanto que o de alto grau tem um dobro do pico de N-acetilaspartato, aqui é a colina de N-acetilaspartato, os de baixo grau geralmente passam um pouco ou nem ultrapassam, mas ultrapassam o pico de creatina, o que já não é normal, porque o normal é o pico de NAA ser o maior, depois a creatina e o de colina ser menor. Então aqui é outro fenótipo de imagem em espectroscopia que diferencia um alto e um baixo grau. Esse aqui é outro aspecto de imagem bem sugestivo, que é um tumor que ele infiltra difusamente o lobo frontal e é extensamente calcificado no adulto, no compartimento supratentorial. Isso aqui é muito sugestivo de um oligodendroglioma. Então, na faixa etária correta, um tumor no lobo frontal extensamente calcificado é muito sugestivo do oligodendroglioma. É muito provável que ele venha a ter a codeleção P19Q, além da mutação IDH também na histopatologia. Uma outra característica de imagem que já foi descrita mais recentemente, nesse artigo de 2017,
é a presença do mismatch T2 flare. Então, quando a gente está avaliando uma lesão infiltrativa do adulto, né, a sequência ponderada em T2 mostra a lesão com alto sinal, porém, quando a gente faz a sequência flare, mais da metade daquela área da lesão, o sinal cai. Então, o critério seria esse. Em mais da metade da lesão, que eu vejo lá em T2, o sinal cai no flare. E, além dessas duas características, a lesão não pode ter nenhuma captação de contraste. Tá? A presença de captação do contraste já invalida aí a avaliação desse critério do mismatch. Tem que ser para gliomas que não tem quebra de barreira. Tá? Porque quando tem quebra de barreira, aí você já tem necrose, aí a necrose pode cair o sinal mesmo no flare, já não é mais confiável. Mas esse sinal é descrito como altamente sugestivo, né, muito provável de que a lesão seja de IDH mutado, um P19Q não codeletado, ou seja, seria a assinatura molecular de um astrocitoma difuso, né, o que ajuda a o diferenciar do oligodendroglioma, já que ele não teria a mutação no P19Q, ele teria só a mutação IDH, sem a codeleção. Então isso aqui é altamente sugestivo, tá? Existem falsos positivos, já foram publicados artigos mostrando esse aspecto aí em oligodendroglioma, tá? Mas é muito raro. A maioria das vezes que a gente vê esse aspecto, ele ainda é considerado como uma especificidade boa para a distinção entre o astrocitoma e o oligodendroglioma de baixo grau. E agora a última parte da apresentação, que são aqueles tumores que são realmente altamente sugestivos. E assim, dá para cravar, sim. Esse aqui realmente a gente vai deixar só uma possibilidade diagnóstica no laudo, porque é muito sugestivo. Então quais são esses tumores? Um é esse aqui, ó. É um tumor que ele é difuso, né, por definição, no nome dele e na apresentação de imagem também. Então veja que o tumor está disseminado aqui no espaço subaracnoide, né, preenchendo aqui os dois forames de Lustka, está preenchendo aqui o quarto ventrículo, preenchendo aqui a cisterna bulbocerebelar. Ele tem um sinal muito alto em T2, que a gente chama de aspecto cístico. Porém, na sequência flare, ele não suprime como uma lesão realmente cística, né? Ele só tem aspecto cístico mesmo. Na verdade, é um componente sólido, muito hidratado, muito mixoide, tem esse sinal bem alto no T2. Aqui a gente vê que ele está disseminado na cisterna. Em alguns locais ele entra no parênquima encefálico, como a gente vê aqui na região do hipotálamo, pelos espaços perivasculares. Então, é um tumor disseminado na meninge com alguns pontos de infiltração do parênquima. Mas se a gente olhar aqui num zoom, a gente vai ver que algumas lesões estão subpiais aqui, ó. Veja o contorno do bulbo, ó, e a lesão entrando aqui, ó, para o compartimento intraaxial. Ou seja, ela entra, penetra pelos espaços perivasculares, mas a maior parte dela está difusa no espaço subaracnoide. Tá? Essas lesões caracteristicamente não apresentam restrição à difusão, e aí é importantíssimo, por quê? A presença de restrição à difusão em uma lesão que está disseminada no compartimento do leptomeninge sugere um tumor altamente agressivo que disseminou pelo líquor, que é diferente disso aqui. E, geralmente é um tumor que ele ou já é do líquor ou é uma disseminação de uma lesão geralmente da medula. Então esse aqui, ó, o aspecto dele no pós-contraste, algumas áreas apresentam captação, algumas áreas não apresentam captação. E aqui na sequência flare a gente pode ver o tumor aqui, ó, preenchendo a goteira olfatória, preenchendo aqui, ó, tanto o teto como o assoalho do quarto ventrículo, ou seja, um tumor que está realmente disseminado nos espaços licóricos, tanto subaracnoide quanto intraventricular. Isso é o aspecto típico do tumor glioneuronal leptomeníngeo difuso. Tá? Esse é o nome do tumor glioneuronal leptomeníngeo difuso. Geralmente ele se apresenta assim, com uma lesão disseminada na meninge, um realce pelo contraste e esse aspecto multicístico no T2. Esse aspecto multicístico no T2 é bastante característico, né? E esses tumores não devem ser confundidos com o processo inflamatório leptomeníngeo crônico, né? É muito comum se confundir isso aí com tuberculose meningea, com processo inflamatório granulomatoso, como sarcoidose, porque fica com esse realce leptomeníngeo de forma crônica, já que o tumor é indolente, né, e ele causa mais complicação pelas obstrução das vias licóricas, né, hidrocefalia, do que o próprio tumor em si. Então, o que dá mais problema aqui no paciente é a obstrução das vias licóricas. Geralmente eles têm a fusão que é BRAF e a codeleção pós-19Q, então molecularmente eles ficam parecidos com astrocitoma e com óleo. Oi, Ribas, pode falar. Esse que é o formador de rosetas? Não, esse é o glioneuronal leptomeníngeo difuso. Eu vou mostrar o formador de rosetas ainda, vai ser daqui a pouco, vou te mostrar. Esse é glioneuronal também, o formador de rosetas é glioneuronal, mas esse aqui é o glioneuronal leptomeníngeo difuso.
Geralmente, esses tumores, eles se apresentam já disseminados na meninge, né, sem nenhuma lesão dentro do parênquima, ou podem ter uma lesão do parênquima, geralmente na medula. Então, geralmente tem uma lesão na medula torácica ou cervical em algum local. O outro que eu vou mostrar aqui, que é bem característico também, um aspecto de imagem, é isso aqui, ó. Também são várias bolinhas, assim, esse aspecto multicístico, como se fossem cachos de uva. Seria semelhante ao que a gente viu ali no DINET, só que com as uvinhas menores, né? Umas bolinhas císticas bem menores, mais agrupadas e sem nenhum efeito de massa. Veja aqui, o efeito de massa é zero, sempre zero. Eles não expandem o giro como a gente viu no DINET. Na difusão, geralmente eles têm um sinal alto, mas quando a gente olha no mapa de ADC, o sinal continua alto. Então não é uma restrição à difusão verdadeira. Isso a gente fala que é só o efeito T2 da lesão. O que deve estar predominando aqui na imagem da difusão é o efeito T2. Então quando a lesão tem um sinal alto na difusão, mas no ADC o sinal continua alto, isso a gente chama de efeito T2. Isso não é restrição à difusão. Essa lesão ela facilita a difusão, ela não restringe. Porém, como ela tem um sinal muito alto no T2, esse sinal em T2 predomina e a gente tem um efeito T2 na imagem de difusão. Tá? Então, o ADC serve para a gente fazer isso. Distinguir o que é só um efeito T2 do que é uma restrição à difusão verdadeira. Nesse caso, é só um efeito T2. Veja que as lesões elas predominam na região subcortical, poupando a camada mais superficial do córtex. É só olhar aqui, tá vendo? A camada cortical mais superficial está poupada. E a região da transição branco-cinzenta, a lesão para lá. Ou ela entra um pouquinho na camada profunda, mas ela nunca chega na camada mais superficial do córtex. Essas lesões, olha aqui, ó, tá vendo? No coronal, ó. Você vê a camada cortical, ela está preservada, mais superficial. E eles param bem na transição ali, ou então eles entram um pouco na camada profunda, tá vendo? E ficam multinodulares, assim, ó, vários nodulinhos. Tá vendo? Aqui também, ó, no lobo frontal. Até se estendendo até a região periventricular, mas poupando essa transição branco-cinzenta com o córtex. Isso aqui é o chamado tumor neuronal multinodular evacuolado. Esse aqui foi incluído na última atualização da classificação em 2016, né, como um padrão de imagem, porque realmente é um tumor ainda recentemente descrito, a gente não sabe o seu comportamento. O que a gente tem da experiência prática é que são tumores que não crescem, e 80% dos casos, isso aí já é estatística da literatura, são assintomáticos. Então são achados de exame. Então na grande maioria das vezes, isso aí é o que? O paciente bateu a cabeça, ou então tem uma cefaleia, e a gente acha esse exame por acaso. Ele não é a causa do sintoma. Porém, uma minoria, aí 20% dos pacientes, se apresentam com epilepsia. Tá? Então as duas possibilidades são essas. Ou é um achado de exame, e isso acontece em 80% dos casos, ou, numa minoria de 20%, tem epilepsia. São o que a gente tem de repercussão clínica desses tumores. Na prática mesmo, a gente vê isso aí até com frequência mesmo. E, assim, é um tumor, geralmente, é uma lesão não me toque, né? Que a gente chama don't touch lesion, igual aqueles espaços perivasculares ali. Na grande maioria das pessoas não vai dar problema algum, exceto se tiver epilepsia. E uma ajuda aqui que a gente tem na imagem da ressonância é analisar a sequência de difusão, a imagem em si, né? Não o ADC, mas a imagem de difusão. Por quê? Enquanto nesse tumor neuronal multinodular evacuolado, né, predomina um sinal alto na difusão, por efeito T2, claro, né, acompanhado de sinal alto também no mapa de ADC, nos DINET, né, que são o seu diferencial mais difícil aí, porque compartilha esse aspecto bolhoso, a difusão tende a ter um sinal baixo, né, e também acompanhado de um alto sinal do ADC. Então, nenhum dos dois restringe a difusão de verdade, já como demonstrado ao sinal da ADC. Só que o comportamento na difusão deles é diferente. Enquanto o tumor neuronal multinodular evacuolado geralmente é branco na difusão, o DINET geralmente é escuro na difusão. Além de que, claro, o tumor neuronal multinodular evacuolado geralmente para no córtex, na interface com o córtex. E o DINET não, o DINET ele infiltra difusamente o córtex, já que ele é um tumor que tem geralmente a origem dele no córtex. E aqui é um outro tumor também do adulto, né, do compartimento, agora indo para o compartimento infratentorial, que é bem característico na imagem. Uma lesão com esse aspecto sólido cístico, cheia de vasos serpiginosos engurgitados, tanto dentro da lesão como na sua periferia, aqui ó, entre as folhas cerebelares, na borda do tumor, está cheio de vaso, e dentro do tumor também está cheio de vaso, e a lesão é sólido cística. Então, esse recrutamento vascular intenso numa lesão
sólido cístico na fossa posterior só é encontrado nos hemangioblastomas, né? Então, isso aqui é um aspecto típico de hemangioblastoma. Outra característica que é fundamental que a gente olhar é a difusão, porque eles têm um comportamento na difusão que é peculiar. Ela facilita tanto a difusão da molécula de água dentro dessa parte sólida que ele fica escuro no mapa DDC. Olha lá. E fica bem brancão, desculpa, ele fica escuro na imagem de difusão. E fica bem brancão no mapa DDC. Ou seja, facilita, mas facilita tanto que não tem nem efeito T2, como a gente viu ali no tumor neuronal. Ele fica escuro na imagem de difusão mesmo. Então é um dos poucos tumores que a parte sólida dele fica escuro na imagem de difusão. A parte cística geralmente sempre fica escuro na difusão, mas a parte sólida não. Se a parte sólida do tumor fica escura, sinal baixo na difusão, isso é bem sugestivo de um hemangioblastoma, né? Principalmente com essa característica de vascularização. E por último, aqui eu vou mostrar que o Ribas perguntou, é esse tumor aqui, ó. É um tumor que ele está localizado, ele também tem esse aspecto multicístico, mas ele tem uma localização específica, que é a linha mediana na fossa posterior, né? Mais frequentemente é no vermes. É um tumor que ele fica restrito aqui, ó, a linha mediana. Veja que ele vai um pouco para sagittal, e tem uma linha, ele para, tá vendo? Ele não vai para a periferia dos hemisférios. Olha lá, um tumor que fica na linha mediana, com esse aspecto também multicístico, que só parece ser cístico, né? Na verdade, é uma matriz mixoide hidratada e ele fica bem branco no T2, mas não é cisto de verdade. Ele tem muito pouco ou nenhum realce. Veja só tem uma bolinha de realce aqui. Ó, aqui no FLE a gente vê uma lesão bem na linha mediana, no vermes e quarto ventrículo. E quando a gente olha a difusão, ele não restringe, nem tem aquele sinal baixo do hemangioblastoma, nem tem aquele sinal alto que a gente esperaria num tumor com alta celularidade, no medulo. É um tumor que ele fica com um sinal intermediário, não tem restrição, e ele tem esse aspecto multifocal. Ó, a gente vê umas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Um aspecto multinodular, e esse multinodular e multifocal também, né? A gente vê um aqui, ó, na língula, o lóbulo central aqui está preservado, aí no cúmen tem mais duas lesões aqui, aí no declive já não tem, aí no fólio, no tuber tem lesão. Então é um tumor que ele vai acometendo de forma multifocal, o vermes. Ele não é uma massa única, não é uma lesão uniforme, é uma lesão espalhada, de forma multifocal entre as estruturas do vermes, né, e da porção paramediana dos hemisférios cerebelares. Toda essa linha mediana da fossa posterior ele pode ocorrer, até inclusive aqui na região da cisterna da pineal. Né, e esse aqui é o tumor glioneuronal formador de rosetas. Esse é o formador de rosetas. Ele tem um aspecto de imagem também muito característico, né? Porque qual seria o diferencial aqui? Você poderia ter um meduloblastoma que disseminou no líquor, tá? Mas ele nem restringe a difusão e ele está paramediano, ele parou ali. O meduloblastoma ele iria continuar pelos hemisférios lateralmente, ia disseminar pelas cisternas. O tumor não vai ficar disseminado só paramediano no verme, né? Então ele tem um aspecto de imagem muito característico. Ele fica ali multifocal, só que é só nessa região paramediana do verme. Ele não vai para lateral, ele não vai para cima, ele não vai para baixo. Ele também não tem restrição de difusão, não parece uma lesão agressiva altamente celular. Então ele tem um aspecto muito característico, que ajuda a diferenciar ele do meduloblastoma e do ependimoma também, porque geralmente o ependimoma você tem uma lesão nos ventrículos única, né? Ou então ele pode disseminar, mas dissemina difuso. Ele não vai ter uma lesão multifocal só para mediano no vermes. Então ele tem um aspecto muito estereotipado, assim, de imagem. Tanto é que a gente também só sugere esse diagnóstico quando a gente vê esse aspecto de imagem. Então, resumindo, né, a apresentação, como é que a gente faz? A gente vai tentar distinguir tumor e pseudotumor na imagem. A gente vai usar localização e idade e as características de imagem para tentar reduzir o diagnóstico diferencial e lembrar daquelas lesões que são bem características do diagnóstico na imagem. O tumor neuronal multinodular evacuado, o tumor glioneuronal leptomeningeus difuso e o glioneuronal formador de rosetas, porque eles têm uma apresentação de imagem que não varia muito, né? Bem estereotipado ali o aspecto. Obrigado. Desculpa aí pelo tempo, acho que eu passei 10 minutos aí. Não, Luiz, foi excelente a aula, muito bom. Parabéns aí pela uma aula completa aí. E acho que se alguém tiver uma pergunta pontual, a gente poderia responder. Você teve mais ou menos 60, 70 alunos aí, Luiz. Opa! Turma cheia, parabéns. Obrigado aí pela audiência. Muito bom, muito bom. E muito completo. Valeu. Muito bom ver uma aula completa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Tô precisando aí, só chamar.
A gente vai... O Luiz participa do nosso grupo de tumores cerebrais, ele é o radiologista principal aí, que participa do grupo e auxilia a gente na tomada de decisão, né, nas condutas, toda terça-feira de manhã. Antes a reunião era presencial, agora é online também. E ele começou aí, teve a primazia de começar o nosso curso aí de tumores cerebrais, um curso online, e a gente vai ainda combinar as próximas aulas e deixando todos os alunos informados. Dr. Paiva, não sei se está online, não sei se quer comentar alguma coisa. Não, acho que a aula do Luiz é excepcional, como esperado, né? Eu queria só que ele reforçasse um pouquinho, talvez, os aspectos para diferenciação de recorrência tumoral e radionecrose, no caso dos gliomas de alto grau, né? As principais ferramentas que a gente tem para utilizar em neuroimagem. Isso aí, Paiva, é uma questão difícil, né? O diagnóstico padrão ouro é o tempo, né? Quando a gente tem a imagem de uma necrose, né? De uma recorrência, se a gente olha só T2 e T1 pós-contraste, é indistinguível, né? As sequências avançadas, que a gente fala, métodos avançados de imagem, como perfusão e espectroscopia, ajudam, né? Dão uma ajuda. Quando a perfusão está muito alta, realmente sugere que seja uma progressão e não uma radionecrose, efeito do tratamento. Quando aquela perfusão é bem baixa, né, e o que é muito alta? Né? Assim, muito alta seria 2,6 vezes em relação ao parênquima normal. Né? E muito baixo seria menos de 0,6 vezes em relação ao parênquima normal. Nesses casos ajuda. Né? E a perfusão muito baixa sugere efeito do tratamento. Mas, às vezes, acontece de alteração semista, Paiva, isso que dificulta. Você tem dentro daquela lesão tanto áreas de necrose quanto tumor. E esse aspecto misto vai dar também um comportamento misto na perfusão. E aí você fica com uma perfusão ali de 1,8 vezes, 1,9 vezes. Então você não consegue realmente. Você vê, deve ter o quê? Os dois componentes ali, necrose e tumor viável. E você não sabe para onde é que ele vai evoluir, entendeu? Por isso que o tempo é o único definitivo, né? Você vê, olhando para trás, se aquilo progrediu ou se aquilo regrediu. Aí você vai ver, com certeza é só o evolutivo. Luiz, o pessoal, é o Clemar. Eu queria frisar a importância, a gente tem muita gente de fora do HC, deve estar vendo essa reunião. O que acontece é assim, a gente prima por sempre mostrar a importância de um neuroradiologista experiente nas reuniões de discussão de casos dos pacientes de tumores cerebrais. Por aí vocês veem quantas vezes o neuroradiologista pode orientar a gente na conduta, inclusive indicando cirurgia, não indicando cirurgia. Isso é uma mensagem mais para o pessoal de fora. E, Luiz, parabéns mais uma vez pela sua experiência, pela sua didática, pela sua erudição toda aí, Luiz. Parabéns mesmo. Imagina, eu que agradeço, Clemar. Eu que aprendo com vocês aí. A gente fica esperando o Luiz para chegar na reunião para começar a discutir os casos encrencados. Né? Tá bom, gente. Luiz, obrigado. Acho que não tem nenhuma pergunta. Fica aí o agradecimento de todo mundo. Tchau, tchau. Aí. Obrigado. Tchau, obrigado. Até a próxima. Valeu.